Eu sei que muita gente gostou do de controlador de aquário, mas achou muito complicado, muito pesado, muito processador, muita funcionalidade, muito inteligente. Então aqui tem uma versão light dele, que o outro era Aquário Ino, vou chamar de Beta Ino, é brincadeira, né? Que você pode fazer por menos de R$ 100. Né? Basicamente ele vai controlar esse aquário no sentido de controlar o SAMP, proteger o SAMP, fazer reposição de água, alimentação dos peixes e tudo isso via internet integrado no Home Assistant. A primeira coisa que eu fiz para esse projeto foi pegar uma régua velha e eu reaproveitei para não ter que comprar esses soquetes fêmeas dos adaptadores. Ele já tem 6 soquetes aqui, é mais suficiente para mim. O que, que eu fiz? Eu interrompi aqui a fase para tornar independente algumas tomadas que eu necessitava. Então, eu separei 4 aqui para fazer o controle da relé, né, da fase nessas tomadas. Aí deixei 2 do jeito que estava, né? Um detalhe interessante é que você vai notar que aqui em cada tomada tem um capacitor e um resistor. Isso aqui é o famoso filtro snubber, é um filtro RC. Porque quando você aciona uma carga como um motor, há um transiente de corrente. E isso, os Arduinos são muito sensíveis. De forma que eu percebi que esse transiente é da ordem de 3.4 kHz. E para sintonizar, filtrar totalmente esse transiente, quando você liga a relé e tem um dispositivo que é um motor, como o SAMP, coisa que o valha, eu fitei um capacitor de 470 nanofarads, 600 volts, tá certo? Para não ter nenhum perigo, né? E um resistor de 10 ohms, né? Então esse filtro aqui, ele está sintonizado para tirar esses transientes, que é o que você tem via de regra em motores como os de aquário, né? Aqui eu cortei um pedaço aqui da régua para deixar aparente o circuito, ficar mais fácil de mexer e ficar mais bonitinho, eu acho, né? Mas de resto, o reaproveitamento da régua é uma boa dica, né? Você só precisa cortar aqui com alicate e brinca. O filtro snubber não é totalmente necessário. Se você quiser fazer, não faça, tá certo? É isso aí, tá bom? Aqui o projetinho montadinho na régua, né? Eu vou ter uma tampinha, mas assim, para ver os componentes que são necessários. Primeiro, uma fonte de 5 volts genérica, assim, a preferência é que a partir de 1 ampere, mas mais que isso, é sempre melhor, né? Um Node MCU e um módulo de relay com 4 relés, né? A ideia aqui é que ele vai ter as seguintes funções. Ele vai ligar o alimentador pela internet ou via esse botãozinho aqui. Ele vai ligar e desligar as luzes pela internet ou por esse botãozinho aqui. Ele vai controlar a bomba de SAMP, inclusive com a velocidade via esse dimmer, mas pela internet vai poder ligar e desligar também. E a bomba de reposição, porque a bomba de circulação você sempre deixa ligada. A bomba de reposição é o seguinte: você tem perdas de água por evaporação no seu aquário. A ideia é uma bombinha bem pequenininha num reservatório de água externo que devagarzinho, quando percebe que está faltando água, coloca água no aquário e você não precisa cuidar disso, tá certo? Então é basicamente isso. Essas 2 tomadas eu deixei direto na tensão, enfim, genérico, tá certo? Porque minha regra é de 6 tomadas. Também vai precisar de um sensor de nível de boia. Esse sensor, a ideia é proteger a bomba de SAMP. Quando o nível da água ficar muito baixo, a gente vai cortar, desligar a bomba de SAMP e, se for programado assim, a bomba de reposição vai começar a colocar água no aquário. Então, é mais um componente que vai precisar, ok? Aqui é a carinha final do brinquedo. Então, o funcionamento dele vai ser assim. Você liga e desliga via MQTT a luz ou faz a programação no seu Home Assistant. Você tem o aquecimento, pode ligar. Você tem o SAMP. O SAMP vai funcionar desde que o sensor de nível não esteja abaixo. Ele desliga o SAMP para proteger a bomba. Aqui, a bomba de reposição opcional, que vai trazer água nova para o aquário assim que houver perda por evaporação, né? Então, toda essa lógica vai ser controlada pelo Node MCU, que a gente vai fazer também a integração dele no Home Assistant, que para mim é a forma mais legal de controlar isso aqui,
pela internet, né? É um integrador de plataformas de automação residencial, IoT, que é muito comum na internet, tem muito material. Se você pesquisar, você vai ver como instalar ele em uma máquina velha, no Raspberry Pi, que é uma ótima opção por causa do consumo de energia, que é totalmente desprezível. E uma vez que você tenha instalado dentro da sua rede, você também pode fazer um DNS externo e acessá-lo de fora da sua rede, não tem problema. É excelente, excelente para integrar todo tipo de coisa. E no nosso caso, a gente vai usar um protocolo chamado MQTT. Então, é interessante você instalar dando esses add-ins aqui, add-ons, e você vai procurar instalar esse Mosquito Broker. O Mosquito, ele é um servidor para um protocolo. Quando a gente vê como funciona esse protocolo, aqui está o nosso projeto Libetaína. Ele está enviando uma comunicação para o servidor que pode ser lida pelo Home Assistant. Ele fala: a minha luz está ligada, meu SAMP está ligado, todos os estados aqui na forma desse JSON aqui. O SAMP, o RIPO não está funcionando, a automação do SAMP está habilitada, que você pode desabilitar, a automação do RIP está habilitada, no caso o sensor de nível está habilitado e no caso não há problema de baixo de água, né? Então esse protocolo funciona assim: eu posso enviar um comando usando esse tópico aqui, por exemplo, betaína CMD. Vamos dizer assim, ó, light on, isso vai ligar a luz. Então no aquário vai ligar a luz ou vai desligar a luz. A gente vai ver aqui, ó, o estado luz on, eu vou passar para off, vou mandar uma comunicação lá para o meu Node MCU e a luz foi para off, tá vendo? E aqui eu vou passar para on novamente. Então, isso é um MQTT. Ele faz uma comunicação entre o servidor e os dispositivos, usando esses códigos que são os tópicos, né? E você configura essas mensagens. No caso, essa configuração está disponível no Git junto com todo o código-fonte, e aqui você tem a configuração de você transformar cada funcionalidade em um controle, como um botão, um switch, e daí você pode adicionar isso na telinha do seu Home Assistant, né? Aqui no caso é uma visão geral da minha configuração, né? Então aqui eu tenho em relação ao aquário, meu aquário, né? Eu posso ligar ou desligar a luz, eu posso alimentar, eu aperto aqui, eu alimento os peixes, né? E aqui eu posso ligar ou desligar a luz, acabei de ligar a luz, ligar a luz. E aqui você pode criar automações para alimentar os peixes nos horários, iluminar nos horários, considerando a variação do nascer do sol, do pôr do sol. Aqui as rotinas automáticas de SAMP e RIPO, água de reposição, você pode desativar, né? E aqui é uma ideia do que você pode fazer o seu dashboard para usar no seu celular, deixar um tablet, como você quiser na sua máquina para controlar o seu aquário. E essa é a interface mais interessante de fato para controle de aquário, né? Eu recomendo demais, adoro o Home Assistant e ficou muito fácil fazer o controle pela internet do aquário, ter toda a informação, todo o dado aqui, sem problema nenhum, tá certo? Então, seria essa configuração necessária. Lembre que os arquivos necessários para o MQTT estão disponíveis no Git junto com o código-fonte do Hino para você usar no Node MCU, com todas as instruções e todo o esquema de ligação elétrica. Esse aqui é o arquivo do projeto, do Node MCU, que realmente vai ser o cérebro do projeto. Em relação aos drivers, é importante você colocar os drivers do CH340. Aqui eu tenho um link para os drivers, instruções de como fazer. E você configurar aqui nas preferências, não esquecer de colocar esse link aqui para ter as placas do ESP8266, que é o Node MCU. Né? Uma vez feito isso, tem algumas marcas que são interessantes você colocar. Qual é o nome da sua senha, da sua rede Wi-Fi, a senha. Quando você instalar o Mosquito Broker no seu Home Assistant, você vai pedir um usuário e uma senha. Você vai colocar aqui também. Daí é só fechar, tranquilo, tá certo?
Tem algumas coisas de debug, aqui habilita serial para você ver debug, tá certo? Aqui tem um modo de teste que vai fazer o teste das ligações elétricas, mas isso aqui não é tão importante. O mais importante é não esquecer de fazer essas definições aqui para que realmente funcione a conexão da rede, né? Aqui tem os tópicos que ele vai usar, se você tiver dúvida, o de comandos, de status, de disponibilidade, né? E aqui tem os pinos que vão ser usados para cada coisa, e aqui os comandos que ele vai aceitar receber do Home Assistant, né? O código é todo aberto, disponível no GitHub, seguindo o link que está na descrição. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.